Efésios 2. Vamos relembrar um pouquinho que a gente tratou no domingo passado. Nós falamos sobre o amor salvífico de Deus em Cristo. Nós trabalhamos o capítulo 2 do verso 4 até o 10, onde a gente mostrou como Cristo, como Deus salvou em Cristo a partir da condição espiritual do homem. No verso 4 ele vai falar em misericórdia e grande amor. No verso 5 ele falou que nós, estando mortos, ele nos deu vida em Cristo. No verso 6 ele vai dizer que Deus, através de Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. No versículo 7 ele tratou sobre a glória vindoura que irá se manifestar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. No 8 ele começou a falar que tudo isso era um processo divino, não vinha do homem, e que a salvação não era de obras, não era por meio das obras, e que nós fomos criados para as boas obras. Então tudo isso nós tratamos no domingo passado, na exposição de Efésios 2, do versículo 4 até o 10, falando sobre o amor salvífico de Deus em Cristo. Agora nós vamos entrar numa parte onde Paulo começa a tratar dos gentios na igreja. A igreja sempre foi mista, composta de judeus e gentios, principalmente a igreja do primeiro século, que ainda estava muito ligado ao judaísmo da época. Então, poderia haver algumas contendas ou partidos, grupos partidários dentro da igreja. Os partidos dos judeus e o partido dos gentios. Isso causou conflito até, vamos dizer assim, até os apóstolos. A questão da circuncisão no concílio de Jerusalém, uns estavam defendendo circuncisão, Paulo vai tratar que não precisava circuncidar, os gentios não precisavam se obrigar aos preceitos do judaísmo. Isso percorreu e percorre até hoje, porque tem muito judaizante no meio da igreja. Então hoje nós vamos tratar judeus e gentios, um único povo salvo. Esse é o tema da mensagem de hoje. Judeus e gentios, um único povo salvo. Nós vamos trabalhar de Efésios 2, do verso 11 até o 22. Nós vamos terminar o capítulo 2 hoje. Por isso que a leitura é um pouco extensa, é um pouco maçante, mas é necessário tratar toda essa perícope para que a gente venha entender o que Paulo está querendo escrever à igreja de Éfeso. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um domingo, Pai. Pai, que Tu venha nos iluminar, Pai, que Tu venha falar ao nosso coração e expor as Tuas sagradas escrituras de uma forma que fique fácil de compreender, Pai, fácil de nós entendermos, pois sabemos que toda a iluminação e todo o entendimento provém do Teu Santo Espírito. Eis que nós Te pedimos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Efésios 2, vamos ler o verso 11 até o verso 22. Verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança em Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio e a inimizade. Aboliu na sua carne a lei nos mandamentos de forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Bom, fica bem claro aqui o que Paulo está tentando tratar. Paulo está tentando mostrar para os gentios que por meio do sacrifício de Cristo, eles foram colocados dentro do povo de Deus. Isso
já vai ficar bem claro aqui, de maneira nenhuma vai abolir o que Cristo prometeu, o que Deus, propriamente dito, prometeu nas alianças ao povo judeu. Isso irá se cumprir no milênio. Isto irá se cumprir, o governo político de Cristo sobre a nação de Israel. Mas nesse momento a igreja já não estará no cenário. A igreja sairá de cena, entrará os judeus. Então, neste exato momento na era, nessa dispensação, o termo é esse que nós vivemos hoje, na dispensação de hoje, da graça da era da igreja, o único povo de Deus é a igreja. Hoje é o único povo de Deus. O judeu, para ser povo de Deus, ele tem que crer em Cristo. Se ele não crê em Cristo, ele não é igreja. Se ele não é igreja, ele está fora do plano de Deus. Nesse exato momento, Deus tratará depois com eles. Isto, nós estaremos já com Cristo, né? Seremos reis e sacerdotes do Altíssimo. Estaremos ministrando lá também. Então, vamos tratar o que Paulo começa no versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Lembrai-vos, é necessário saber de onde a gente veio. É muito necessário. E é importante, principalmente hoje para a igreja, ela se dá conta de onde ela veio. Ela veio da inimizade contra Deus. Ela veio de um local de somente trevas e pecado. Por isso que Paulo começa aqui para a igreja. Note que Paulo está escrevendo a igreja. Supostamente é cristãos. Ele diz, lembrai-vos. Olha, lembrem-se. Para o português de hoje. Lembrem-se de uma coisa. Vós, que outrora, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Gentios chamados de incircuncisão. Era esse o tratamento que os que não eram judeus eram, vamos dizer assim, davam aos povos gentios. A gente vai ver em se eu não me engano, é 1 Samuel 17, 26, a gente vai ver Davi chamando Golias de quê? Incircunciso. Quem é esse incircunciso? Ou seja, incircunciso era uma palavra basicamente de demérito, de escárnio. Ser incircunciso era não ser povo de Deus, era não ser participante das alianças e das promessas que Deus tem ainda para o seu povo judeu. Era algo totalmente separado, era um anátema de Deus. Era algo que não estava debaixo do povo, do senhorio de Deus, no sentido de ser salvo. Então, quando Paulo usa esse termo incircunciso para os gentios têm uma ideia do que era ser um incircunciso. Era a mesma coisa que chamá-lo de incrédulo, ateu. Vocês que eram descrentes outrora. Entende? Paulo está usando esse tipo de analogia para mostrar para os gentios, olha, vocês vieram do local de trevas e hoje vocês estão na luz. Então, olhem muito bem o que Cristo fez com vocês. Não é à toa que Paulo começa a falar isso depois de descrever o pecado e a salvação. Lembre-se que do versículo 1 até o versículo 3, Paulo trata do pecado. Do versículo 4 até o 10, Paulo trata como é que é a salvação e os benefícios desta salvação. Por que Paulo aqui começa? Lembrem-se, vós incircuncisos. Vocês eram motivos até de escárnio do povo judeu. Tanto que no final do verso 11, Paulo vai dizer que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Os judeus olhavam para aqueles povos e diziam, vocês são pagãos. Vocês eram pagãos. Vocês são pagãos. Vocês estavam separados. Estavam sem Cristo. E muitas das vezes, nós como cristãos, muitas vezes zombamos dos judeus, porque nós nos esquecemos que os judeus têm umas promessas ainda que não se cumpriram. Então a gente exclui totalmente, a gente é quase um antissemita com os judeus. Não, judeu, acabou. Não, acabou agora nesse exato momento, mas tem uma coisinha para eles preparada lá. O que Paulo quer mostrar com isso? Que não é judeu e nem grego. Não importa. Não importa se tu é judeu ou se tu é grego. Importa estarmos em Cristo e saber que nós fazemos parte da mesma família. Paulo está começando a tecer essa argumentação aqui. Veja no 12.
naquele tempo, ou seja, quando vocês não eram cristãos, estáveis sem Cristo, separados de quem? Da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperanças e sem Deus no mundo. Paulo descreveu agora o que eu estava começando a trabalhar no verso passado. Olha, naquele tempo, olha bem o que ele diz, estavam sem Cristo, separados da nação de Israel. Aqui Paulo começa a mostrar a separação que existia, e era uma separação até de briga mesmo, de dois povos. No mundo nós temos dois povos, o povo de Deus e o incrédulo, só isso. Não existe brasileiro, americano, inglês, francês, italiano. Existe o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Existe os, abre aspas, circuncisos e os incircuncisos. Hoje nós vivemos assim. Era assim Deus da época. Desde que mundo é mundo, desde que Deus fez Adão e Eva e colocou no jardim, já existia isso. Hoje não é diferente. Havia uma separação entre os dois povos. E as bênçãos Deus concedeu a Israel. Deus chamou Israel, escolheu Israel. E aqui nós estamos falando do Israel étnico, sim. Deus poderia escolher todos os povos dentre a terra. Deus poderia. Por que não escolheu os caldeus, os cananeus, os egípcios? Por quê? Deus escolheu Israel. Ele disse, esse aqui é meu povo, esse povo pequeno. Começou lá em Abraão. Se a gente for para Deuteronômio 32, Deuteronômio 32, a gente vai ver um pouquinho dessas bênçãos, né, que Deus tem prometido à nação de Israel. Se a gente ler do Deuteronômio 32, do verso 9 até o verso 14, a gente vai ver como Deus tratou a nação de Israel. Veja bem, verso 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os e leva sobre elas. Assim só o Senhor os guiou. E não havia com ele Deus estranho. Ele fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes no campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Coalhada de vacas e leite de ovelha com gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e bodes, e com o mais escolhido trigo, bebeste o sangue das uvas e o mosto. O cântico de Moisés. Veja como Paulo tratou, veja como Deus tratou a nação de Israel. Deus vai dizer que achou eles perdidos numa terra seca e deserta. E como a menina dos olhos, Deus cuidava deles e guiava eles. Esse era o povo de Deus. E é assim que Deus faz hoje com a sua igreja. É isso que Deus faz. Ah, mas está difícil. Ah, mas o mundo está dificultoso. Imagine-se num deserto, um sol de 50 graus na cuca, caminhando, peregrinando no deserto, somente pela fé. Não sabia nem para onde ir. E nós andamos nos nossos desertos hoje. Naquele tempo, quando nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados. Estranho as alianças. O verso 12 continua. Estranho as alianças. E aqui que é importante. As alianças, elas foram dadas para quem? Para os israelitas. Inclusive, a nova aliança foi dada para os israelitas, sabiam? A gente aprende que a nova aliança é para a igreja participa dela, com certeza. Mas ela foi prometida, sabe para quem? Os judeus. Nós somos participantes. Nós não somos aquele povo físico na qual os profetas prometeram. Isso é muito interessante. Jeremias 31. Jeremias 31, verso 33. Vai ficar claro porque que eram estranhos as alianças
que Paulo está dizendo aqui. Jeremias 31, a partir do verso 31 também, a gente vai ver que será firmada uma nova aliança com quem? Israel. A aliança vai ser firmada com quem? Israel. Isto quer dizer que a igreja não participa? Não, a igreja participa. Enxertado nós fomos na oliveira. Veja o que o texto diz. Eis vem dias, diz o Senhor, que eu firmarei uma nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomeis pela mão para vos tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu haver-os desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois de qual? Daqueles dias. Que dias, diz o Senhor? Na mente lhes imprimirei minhas leis, também no seu coração lhes escreverei, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei a sua iniquidade, dos seus pecados jamais me lembrarei. Esta aliança será firmada com a casa de Israel, com o povo de Israel. A nova aliança é para os judeus, nos quais nós, por meio do sangue de Cristo, nos tornamos participantes. Portanto, andávamos sem Cristo, separados à comunidade de Israel e estranhos às alianças. Antigamente nós não éramos incluídos nem participantes, mas pela fé em Cristo nós estamos alicerçados nessas alianças e nós fizemos parte dessas alianças, embora não tenha sido redigida para nós. Esta é a grande misericórdia de Deus. Imagine você tem um filho, este filho é rebelde, esse filho se revolta contra ti e você adota um novo filho. E o filho rebelde te abandona por algum tempo. Passados-se os anos, o filho adotivo se mostra fiel, zeloso, anda contigo, até que chega o dia que o filho, vamos dizer assim, de sangue, ele se volta e se arrepende daquilo que fez. E ele pede perdão e começa a andar contigo. O filho adotivo é menos filho que o filho natural? Ele foi menos fiel que o filho natural? É assim que Deus faz. E estes dois filhos, eles são um só perante Deus. Deus não olha para os gentios e judeus e vê uma separação. Eles veem que os dois são um em Cristo. É assim que é hoje. E nós erramos quando excluímos Israel. Nós erramos. Porque existe essa aliança prometida que ainda não foi cumprida, irá se cumprir. Então nós estávamos perdidos, estranhos, sem Cristo, separados de Israel, e ainda nós éramos estranhos. Veja bem que Paulo diz que nós éramos estranhos às alianças. Por quê? Porque nós não conhecíamos as alianças. Hoje nós conhecemos por quem? Por meio de Cristo. Nós sabemos que o sangue de Cristo é o que testifica a nova aliança. É o segurador da nova aliança. Então nós estamos na nova aliança, melhor dizendo, pelo sangue de Cristo. Nós somos colocados nesse lugar. Ainda falta o nosso irmãozinho chegar. E ele vai chegar. Verso 13. Mas, agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados por quem? Pelo sangue de Cristo. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Nós fomos enxertados, colocados nessa posição de honra na qual os israelitas hoje não estão, a não ser que eles se convertam a Cristo Jesus. A não ser que eles se convertam a Cristo Jesus. Colossenses 1:20, Paulo vai explicar bem direitinho o que é essa aproximação. Note e veja bem. Um pouquinho mais para frente só. Algumas páginas para frente. Depois de Filipenses, Colossenses 1:20 diz assim:
E que, havendo feito a paz pela sua cruz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora vós, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo ensinando outra igreja, a igreja de Colosso, como é que funciona. Vocês foram aproximados, como ele diz no verso 20, havendo feito paz pelo sangue na sua ira, havido feito paz pelo sangue na sua cruz por meio dele, reconciliado-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Nós somos reconciliados das nossas obras malignas, reconciliados com Deus e colocados como povo de Deus. Tudo isso pela obra e pelo sangue do Cordeiro. Verso 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Os dois grupos distintos foram feitos só um em Cristo. Hoje só temos igreja como povo de Deus. Um único, por isso que o tema da mensagem é gentios e judeus, um único povo salvo. Isto não quer dizer que os judeus estão fora. Haverá o tempo deles. Assim como hoje há dispensação dos gentios. Primeiro Deus trabalhou com os judeus, depois os judeus o rejeitaram, ele trabalhou com os gentios. No final, ele vem para tratar com o povinho escolhido dele lá no início. Houve uma aliança com Abraão em Gênesis 17. Houve uma aliança. Gênesis 17, vamos lá para a gente ver, para não perder o fio da meada. O sinal da aliança que Deus tinha dado. Gênesis 17. Vamos ler desde o verso 9, Gênesis 17, 9, diz assim, ó. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido na casa como comprado, qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito será circuncidado nascido na tua casa, comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Note, vamos reler de novo, será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo e quebrou a minha aliança. Existe uma aliança perpétua com os judeus. É perpétuo, para, embora estamos com o tempo parado, vamos dizer assim. Ela é perpétua. Deus não é mentiroso. Podemos excluir os judeus? Não. Então, a partir do verso 14, de ambos povos distintos, Deus fez um único povo. De ambos, Deus fez um. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Existia dois povos brigando entre si. Eram inimigos, não podiam se enxergar. É que nem você colocar um cachorrinho e um gato junto. Nós temos o Bingo ali que gosta muito de gato. Ele gosta muito. Era mais ou menos assim, judeus e gentios.
Eu fico imaginando os judeus correndo desesperadamente, que nem o Bingo corre atrás do gato, assim, numa velocidade incrível. É assim. Eram assim. E desses dois inimigos, Deus fez um. Derrubou a barreira da inimizade, né? 1 Coríntios 12 é um texto que pode nos ajudar e nos ilustrar bem. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, do 12 até o 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Paulo agora ensinando a igreja de Corinto, ele diz assim, quer judeus, quer gregos, todos estamos inseridos em um único corpo, que é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Não existe mais a separação, judeus e gentios. Crê em Jesus, judeu? Sim, então tu é igreja. Igreja, tu crê em Jesus? Sim, então tu não é judeu, tu é igreja. Essa é a grande dificuldade da igreja moderna entender. Hoje, somos igreja. Judeu, não crente é judeu descrente. É somente judeu étnico, não é judeu espiritual. E igreja não pode ser judaizante. Note que nós temos dois extremos. Os que pendem para o judaísmo e nós temos aqueles que excluem o judaísmo, no sentido dos judeus. Nós somos muito extremistas, caímos sempre nos dois lados. Sendo que a Escritura diz que dos dois fez um. É um. Hoje é um. E olha que Paulo vai continuar dizendo. Verso 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança que para dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Poderia alguém agora, né, uma pessoa da igreja, bom, então se Deus fez um, então a gente vai continuar guardando aqueles mandamentos, né, já porque nós somos participantes da antiga aliança, nós somos participantes da antiga aliança, então a gente pode judaizar o evangelho. Não. Paulo está dizendo que não. Não. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. O que Cristo fez na cruz? Foi dizer, não precisa mais rituais, não precisa cerimônias de purificação, não precisa mais o sacrifício do cordeiro, aquele que era feito uma vez por ano, não precisa isso, não precisa guarda de dias, não precisa, né, as festas, né, das luas como tratavam os judeus, guardar tudo que não precisa. O que Jesus Cristo fez? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Ou seja, Cristo, por meio da sua morte, aboliu as festas, as leis de sacrifícios cerimoniais que separavam e marcavam aqueles que eram o povo na época de Deus, que eram os judeus que guardavam isso, e os gentios, os incircuncisos que não faziam isso. Em Gálatas 6, uma página atrás, ou duas no máximo, Gálatas 6, do 15 ao 16, Paulo vai explicar também isso. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, qual nova criatura, paz e misericórdia sejam sobre ele e sobre os de Israel. Sobre eles, sobre os de Israel. Note que Paulo está falando sobre eles, gentios, sobre Israel. Então o que importa não é guardar dias, não é guardar meses, não é guardar as festas, as cerimônias. Tem gente que guarda um dia da semana, não interessa nada disso. Não interessa isso. Importa ser o quê? Nova criatura, que nem Paulo diz aqui. Importa ser nova criatura. Paz e misericórdia sejam sobre eles, gentios, e sobre o Israel de Deus. Paz seja para quem é nova criatura. É isso que Paulo está tratando. Verso 17. Verso 16.
Depois de Paulo falar sobre que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, ele diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruído por ela a inimizade. Cristo reconciliou judeus e gentios e formou a igreja. Um novo homem, como ele disse no verso passado. Lembra-se? Um novo homem, uma figura de uma nova criatura. Não significa que Deus tem 3 povos. Não, Deus tem um, a igreja. Deus tem um, somente a igreja. A igreja que é o salvo, o único povo salvo. Muitas das vezes a gente vai ver pessoas dizendo: então Deus tem 3 povos, judeus, gentios e igreja. Não, Deus só tem igreja. Hoje, igreja. O único povo salvo. Simples assim. Depois que a igreja sair de cena, Deus vai tratar com quem? Os judeus. Deus continuará com o único povo. Não há mistério nenhum. Como Cristo reconciliou ambos em um só corpo com Deus? Por intermédio da cruz. Destruído por ela a inimizade que havia entre os 2 povos. Cristo, no seu sacrifício, ele uniu aqueles 2 povos que eram distintos. Os judeus foram enxertados no povo de Deus. Isso a gente vai ler em 2 Coríntios, um pouquinho mais para trás. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 e 19. Olha só que Paulo escreve de novo a Corinto, a sua segunda carta agora. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Veja ele usando o termo de novo, nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas antigas, a sua incredulidade, aquilo que você tinha feito, aquelas ofensas a Deus, já se passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a sua palavra da reconciliação. Por intermédio da cruz, Deus optou por reconciliar o mundo. E aqui mundo é empregado claramente judeus e gentios, não a cada indivíduo. Não a cada indivíduo. Deus reconciliou aqueles que creram no seu Filho. Cristo, por meio da sua obra salvífica, ele reconciliou. Verso 18, 17. Paz, olha o que o Paulo vai dizer no 17. E vindo, evangelizou, paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Note, quem estava longe? Gentios. Quem estava perto? Judeus. Shalom de Deus para os dois, ou seja, a paz, o descanso, o shalom, paz. Verso agora sim 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quer judeus e quer gentios, crentes em Jesus Cristo, eles têm um mesmo Espírito, o Espírito Santo da promessa, no qual Paulo, lembre-se, disse lá no capítulo 1 que era o Espírito Santo, era o selo. O Espírito Santo era o selo. É o selo. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Se não me engano, olha o que diz Efésios 1,13. E que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em um só Espírito, judeus e gentios, eles têm acesso ao Pai. Não é por meio de sacrifícios, guarda de dias, luas novas, festas, ritos, mandamentos, preceitos, nada disso. Como nós temos acesso ao Pai? Por um só Espírito. Aquele que é o penhor da nossa herança. É o penhor da nossa herança.
1 Coríntios 12 de novo, um pouquinho mais para cima. Vai tratar desse assunto. Paulo começa a falar da unidade da igreja. Lá no versículo 13, ele vai dizer assim, de 1 Coríntios 12: Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, quer em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres. Nós temos o mesmo Espírito, o Espírito Santo da promessa. É isso que nos une. A fé em Cristo Jesus nos une ao ponto de estarmos em um mesmo corpo e um mesmo Espírito. Portanto, não se glorie judeus e não se glorie gentio. Importa ser nova criatura. Verso 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois família de Deus. Concidadão. Os crentes em Cristo se tornam concidadãos do reino de Deus com os santos. Os crentes de todas as épocas que confiaram em Deus. Eles são família de Deus. Deus não tem um reino dividido. Lembre-se que Jesus disse, um reino não subsiste enquanto ele está dividido? Você lembra quando os judeus falaram que para Jesus que ele expulsava demônios pelo espírito do demônio? Que Jesus disse, um reino não subsiste estando dividido em si. Satanás não pode expulsar Satanás. Não pode haver um reino enquanto há divisão. Por isso Deus reconciliou o mundo, judeus e gentios, em um só corpo. Para que esse corpo se tornasse uma família. E família essa não é dividida. Família é unida. Família verdadeira, sim. Embora tenha problemas, a gente sabe. Muitas das vezes briguem, fiquem de mal por um tempo, mas é família. É família. Não tem como excluir o laço de sangue. Não tem como excluir o que Cristo juntou. Nós somos a noiva do Cordeiro. O Cordeiro não abandona a sua noiva. E a sua noiva, sendo fiel ao seu esposo, também não abandona. Então, porque temos nos identificado com seu Filho pela fé, Deus agora nos vê e nos trata exatamente como Ele vê e trata o seu Filho. Deus olha hoje para a igreja, judeus e gentios, Ele olha o Filho dele naquela cruz. Por isso nós somos família. O Pai olha para o Filho. O Pai olha para o Filho e vê a igreja, a santa igreja dele. Aquela que Ele vai vir buscar, sem mancha, sem mácula. Esta igreja, nós somos famílias de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não somos estrangeiros, mas nem peregrinos. Nós somos cidadãos e famílias de Deus. Edificados, verso 20, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Não podemos acrescentar nada na Escritura. Não podemos colocar preceitos novos nas Escrituras. A Escritura, ela é vamos dizer assim, explicativa. O que está escrito, está escrito. Está fundamentado sobre os apóstolos, sobre os profetas. Edificado, olha que Paulo está escrevendo, edificado, ou seja, construído, colocado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Os profetas e os apóstolos falaram de que Cristo? Cristo é a pedra, a qual o povo judeu, incrédulo, o rejeitou. 1 Pedro vai tratar muito bem desse assunto. Capítulo 2, do verso 4 até o 8, olha que Pedro vai escrever. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo.
Pois está na Escritura, ou seja, no Antigo Testamento, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitados, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Pedro está no mesmo sentido, na mesma sintonia de Paulo, dizendo que esta pedra, nós que cremos, ela é preciosa. Ela é preciosa. Edificados nós fomos nela, Cristo a pedra angular, na qual o povo judeu de hoje rejeita, mas a igreja crê nela. E os que creem jamais serão envergonhados. Outras versões vão dizer confundidos. O que crê em Cristo jamais será envergonhado. Os que não creem passarão vergonha. E a vergonha e o desprezo eterno. Então, nós somos colocados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Todo crente salvo é uma pequenina pedra desse grande edifício que é a igreja, que é para a glória de Deus. Lembre-se que Paulo falou nos versos anteriores que nós somos eleitos para as boas obras. No verso 21, ele vai dizer, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Santuário. Paulo, nós podemos ligar esses dois versículos. E esse versículo está dizendo que o crente, ele cresce. Ele cresce, ele é uma pedrinha que cresce naquele edifício. Por conta dele, não. Por conta do gigantesco e maravilhoso edifício que está firmado em Cristo. Nós fizemos uma pequena parte que cresce. Nós temos que crescer nesse edifício. Verso 22. No qual também vós, ou seja, vocês gentios, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Somos um lar permanente e morada permanente do Espírito Santo. Como Paulo disse lá em Efésios 1, do versículo 13 e 14, ele vai dizer que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é o penhor? Qual é o penhor? Olha o que Paulo vai dizer. E que também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós somos habitação de Deus no Espírito. Quer judeus, quer gentios, os que creem em Jesus, eles são habitação de Deus. Imagine você ter uma fagulha de Deus dentro de você. Parabéns, você tem o Espírito Santo. Ele é morada. Ele é habitação. Habitação. Ele não abandona a sua habitação. Ele foi selado como penhor da herança. Portanto, quer judeus, quer gentios, importa ser nova criatura. Eu consegui tirar 3 aplicações gerais daqui, do verso 11 até o verso 22. A primeira aplicação que a gente pode fazer é que nós, gentios, nós fomos aproximados aos israelitas por meio da morte de Cristo. Pela fé, somos o seu povo. Então, nós podemos nos considerar Israel espiritual de Deus. Israel espiritual, não étnico, espiritual. Espiritual. Isso Paulo vai deixar bem claro no verso 11, 12 e 13. Segunda aplicação, todos os crentes, sejam da origem judia ou gentia, têm acesso ao Pai por meio do Espírito Santo. Está lá no verso 18. Não há separação.
foi derrubada a barreira de inimizade, e todos só têm acesso pelo mesmo Espírito. Pelo mesmo Espírito. O acesso do judeu não é melhor do que do gentio. O acesso do gentio não é melhor do que o judeu, porque eles são um só em Cristo Jesus. É por isso que o tema da mensagem hoje é judeus e gentios, um único povo salvo. E a terceira aplicação é que por meio de nós crermos no sacrifício de Cristo, por nós termos o Espírito Santo, que é o penhor da herança dentro de nós, nós somos uma família em Deus e amados em Cristo Jesus, fundamentada pelos apóstolos e pelos profetas. Está lá no verso 20. Nós não fomos deixados à lei, nós somos família de Deus. Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Embora nós tenhamos, abre aspas, não tenhamos sido os filhos étnicos, na qual Deus escolheu, por meio da fé, do sacrifício, nós somos filhos, nós somos colocados como filhos e Deus nos vê como filhos por meio de Cristo Jesus. Essas são as 3 aplicações e a gente terminou o capítulo 2 de Efésios. O bom é que ainda faltam alguns capítulos. Faltam 3, 4, 5 e 6, onde a gente vai discorrer ainda mais. Agora Paulo depois vai começar a tratar sobre a vocação dos gentios e do apostolado. Paulo vai orar novamente no capítulo 3 sobre a igreja. Vai orar novamente e vai tratar mais algumas coisas muito importantes, onde a gente vai aprender ainda mais com Paulo essa carta aos Efésios. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, por mais um domingo na Tua presença. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo, Pai, o qual Tu reconciliaste o mundo, Pai. Não somente aquela nação a qual Tu escolheu lá desde a fundação do mundo, Pai, aqueles homens, Pai, aquela nação que Tu escolheu em Abrão, Pai, e colocou nele, Pai, o sinal da Tua aliança, Pai, que é perpétuo. Muito obrigado, Pai, por Tu ter olhado para nós, Pai. Embora nós estivéssemos andados, Pai, mortos em delitos e pecados, Tu nos reviveste com Teu Espírito Santo, soprou a vida espiritual em nós para que nós pudéssemos ouvir e ver essas Tuas maravilhas, Pai. E grande és Tu pela Tua obra, Pai. Glorificamos somente a Ti, Pai. E sabemos, Pai, que não somos melhores que ninguém. Nós estamos alicerçados, Pai, e colocados nesse grande edifício que é a Tua Santa Igreja, e colocados nesse Teu corpo glorioso que é o corpo de Cristo. Sabemos que não somos melhores e nem piores que ninguém, Pai. Mas importa sabermos, Pai, que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E é para isso, Pai, que nós gloriamos o Teu santo nome, sabendo das nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mas sabendo que em Ti, Pai, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Isso nós agradecemos de todo o nosso coração. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.